Olá pessoal, eu sou Lorelai Fox e hoje eu quero saber se você é responsável ou irresponsável afetivamente. Afinal, o que é responsabilidade afetiva? Que tá todo mundo falando nas redes sociais, em post bonitinho de Instagram, em dicas de relacionamento, e por que isso daí se tornou um grande clichê vazio, onde muitas vezes as pessoas usam para cobrar umas às outras coisas indevidas. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal, porque a gente vai falar sobre mais um tema que a internet esvaziou profundamente o sentido. Eu vou explicar o que é responsabilidade afetiva e também vou ver o que vocês entendem por responsabilidade afetiva, qual é a opinião de vocês sobre esse tema, porque eu perguntei lá no Twitter. Calma aí que eu já vou ler tudo que vocês mandaram lá pra mim. De uma maneira bem simples, responsabilidade afetiva é você assumir qual que é o seu papel quanto às expectativas criadas numa relação. Essa é uma definição bem aí que você joga no Google, você acha que é isso. Mas em outras palavras, é a responsabilidade que você tem sobre o que você provoca nos outros, sobre como você faz os outros se sentirem, o que você transmite, o que você faz parecer, o que você se faz entender, o que parte de você para o outro numa relação. E é muito importante nessa hora que a gente deixe claro que é o que você causa e não as expectativas que o outro criou do nada, sem base naquilo que você demonstra. Não é o que a pessoa cria sobre você, mas sim como você expressa quem você é e o que você quer. A verdade é que ser responsável afetivamente nada mais é do que você ser transparente, ter muita empatia sobre o que você transmite para o outro, como você toca o outro e ser transparente mesmo, ser claro, não fazer joguinhos, não tentar manipular emocionalmente, enfim, ser maduro, transparente. Isso é tão difícil porque a gente aprende a ser diferente por diversos motivos. É difícil ter responsabilidade afetiva porque é difícil a gente transparecer quem a gente é. Às vezes a gente tem medo de transparecer para não magoar o outro, às vezes a gente tem medo de transparecer porque pode acabar perdendo alguém, porque a gente tem medo também de lidar com a rejeição do outro e muitas vezes a gente tem medo até de lidar com aquilo que a gente mesmo sente. Por isso que responsabilidade afetiva é um tema complicado, porque a gente precisa não só entender a relação em si, mas entender quem a gente é e o que a gente realmente sente e a partir disso expressar pro outro. É muito difícil a gente saber o que a gente quer, parece que é simples, mas não é tanto. Quantas vezes a gente já não entrou em relações que a gente pensava, não, eu vou entregar o meu melhor e tal, eu tô sentindo que não é tão bom, mas eu vou dar o meu melhor porque, né, vou deixar do jeito que tá, vou levando com a barriga, vou empurrando, vou falando que não, tô gostando sim, claro que eu também gosto de você, não sei o que, quero namorar sim, quando por dentro você pensa assim, putz, será que eu quero mesmo? Será que eu não preferia estar com meu ex? Será que eu não preferia estar lá em casa vendo Netflix? Eu acho que é isso que eu queria, mas é tão difícil falar pro outro que na verdade o que eu queria era outra coisa e não tá aqui com ele. É tão difícil falar pro outro também que eu queria estar muito com ele, mas eu vou me fazer de difícil, porque tem os dois lados, né? Tem as pessoas que demonstram mais do que sentem e tem aquelas que demonstram menos do que sentem por medo de se dar bem em relação, por medo de expressar sentimentos. Tem os dois lados, a gente sempre pensa que é só quem finge que gosta do outro, mas quem finge que não gosta também tá sendo irresponsável, né? Às vezes irresponsável não só com o outro, mas consigo mesmo, com a própria história e com o seu tempo, né? Enfim, eu sempre gosto de falar isso, que a gente tem muito pouco tempo de vida, de experiência, a vida é um sopro, então não seja irresponsável com esse tempo sagrado e tão raro que a gente tem. Eu gosto de pensar também que responsabilidade afetiva é meio como se você fosse entrar no emprego. Sabe uma entrevista de emprego? Onde você faz o seu currículo. Olha, eu sou bom nisso, eu pretendo preencher uma vaga com esse requisito, com aquele outro, eu tenho bastante experiência nisso. O que eu procuro é isso, o que eu posso entregar é aquilo, não sei o que lá. Na entrevista de emprego você fala tudo o que você quer, você é transparente entre aspas e tal, daí chega na hora você é contratado. Daí tudo que tava no seu currículo era mentira. Você mentiu. Você fingiu que sabia fazer a planilha no Excel, mas você não sabe.
E daí você foi transparente? Você foi responsável pra conquistar aquela vaga? No caso, aquela pessoa, né? Você não foi. Daí você tenta ficar correndo atrás daquele prejuízo. Você vai lá e quero uma planilha de Excel pra amanhã. Você passa a noite lá buscando tutorial no YouTube pra aprender uma coisa que você não sabia. Uma coisa que não era de você. Você passou um tempão fingindo que você queria aquela vaga, só que na verdade você não queria. Você queria entrar naquela empresa por outro motivo, ou você escolheu qualquer coisa só para você não ficar desempregado. E diferente de um governo que tivemos aí Paulo Guedes, todo mundo desempregado, que a gente teve que se prontificar a trabalhar com o que aparecesse, relacionamento não é assim, né? E muitas vezes a gente age dessa maneira. A gente entra nele só para não ficar sozinho, o que é bastante irresponsável também, o que faz com que a gente lide com as emoções de uma maneira mais superficial, não tão transparente, que a gente não enxergue o outro como ele é, entenda através da empatia que é necessária até que ponto eu realmente quero algo para nós dois, ou até que ponto eu quero só suprir uma carência minha e usar o outro para ser aquele buraco, né? Só que a parte da responsabilidade é você admitir suas falhas também. Admitir que, olha, realmente eu não sei lidar com isso. Eu não sei lidar com essa situação. Se o seu namorado chega pra você propor um relacionamento aberto, você achou que era todo desconstruído, mas às vezes pra esse ponto você não era, é irresponsável da sua parte fingir não. Tá tudo bem, claro, aceito, não, eu sou esse tipo de pessoa, e ficar sofrendo no canto. Ter responsabilidade afetiva não é aceitar tudo, não é fingir que você sabe lidar com tudo, e sim você admitir suas falhas também, admitir coisas que você não pode, coisas que você não aguenta, coisas que você não quer pra você nem pra relação que você tá construindo. É sempre ser muito transparente com o rumo das coisas e as expectativas de cada um. Eu acho que alinhar expectativas é um ponto fundamental de relacionamentos com uma base forte e muito responsável. Daí a gente chega num outro ponto que é muito importante quando a gente fala sobre responsabilidade afetiva, que é a reciprocidade. Ser recíproco é diferente de ser responsável. Ter responsabilidade é ser transparente, é ser verdadeiro com as coisas que você propõe, com os sentimentos que você entrega, com aquilo que você demonstra. Reciprocidade muitas vezes se mistura nisso e as pessoas confundem porque elas acham que ter responsabilidade afetiva é ser recíproco, é sentir da mesma forma. Não, eu te amo muito, você tem que me amar muito também. Isso é ser responsável. Não é, gente. Ser responsável é só ser transparente. É responsabilidade afetiva, sim, a pessoa dizer que, olha, eu acho que eu não gosto tanto de você, eu acho que não vai rolar, eu sinto que você quer namorar comigo, mas eu não quero namorar com você, eu acho que estamos indo muito rápido, eu só quero namorar e beijar 5 na mesma noite, eu te conheci hoje, eu não quero nada sério. Ter responsabilidade afetiva não quer dizer que as pessoas têm que gostar de você, não, só quer dizer que elas têm que ser transparentes a respeito daquilo que elas sentem. Claro que muita empatia e cuidado. Não é legal você chegar e falar assim, nossa, eu tenho nojo de você, mas sim falar assim, olha, não rola. Em vez de você ficar levando e meio que contornando e dando aquele banho-maria na pessoa, sabe? Vou ler o que algumas pessoas aqui falaram. Acho que responsabilidade afetiva é sobre não brincar com os sentimentos da outra pessoa, não usá-la como tampão para suas questões mal resolvidas. E o problema é que o povo deu empregar, que significa reciprocidade, é o que eu acabei de falar, né? E aqui essa coisa de questões mal resolvidas que a tia Tsuko falou no Twitter, cai muito naquela coisa que eu disse, da gente precisar se entender pra gente conseguir ser responsável com o outro, né? Às vezes a gente acha que tá amando, mas na verdade a gente tá tapando um buraco, a gente tem questões mal resolvidas, a gente quer se vingar do ex que já tá feliz e a gente acha que a gente tem que ficar feliz também pra se vingar dos outros, ou pra postar no Instagram, ou pra viver a vida que a gente acha ideal a partir de um relacionamento. Então a gente precisa entender o que a gente realmente tá vivendo. E eu vou falar pra vocês, olha, terapia, tá bom? Depois da terapia, olha só o que eu acabei de falar, que terapia, né? Eu falo de responsabilidade afetiva como um canal de comunicação e respeito, principalmente consigo mesmo. Sempre me coloco em primeiro plano, porque se eu não estou bem, não farei nada pelo outro. Não significa ser sincero ou recíproco com o outro.
que é o que vejo por aí. Olha só, que é outro ponto de vista. Eu acho que parte da gente, porque a gente precisa entender o que sente, mas ao contrário do que a Debbie tá falando aqui, que é uma coisa só pessoal, eu discordo. Eu acho que se tem a ver com os nossos afetos, se é uma coisa de afetividade, é uma coisa que sempre vai atravessar o outro e a maneira com que a gente se relaciona. Mas sempre começa com a gente e começa com a terapia. Pra mim, esse lance de responsabilidade afetiva é uma coisa que tem que vir natural. Se você sente empatia, tá ok. Se não sente, não tem como te obrigar a ter. Eu acho que isso é muito sobre com o que a pessoa se preocupa. Não tem como obrigar. Eu creio que diz muito sobre o caráter. Eu creio também. Porque como é que a gente fala sobre caráter nesse sentido? Eu acho que diz respeito a uma maturidade de não fazer mais joguinhos, de não querer provocar ciúmes e de que quando você sinta ciúmes, você demonstre, você esteja disposto sempre a conversar de uma maneira leve, de uma maneira adulta. E é muito difícil passar por esse processo quando a gente é muito novo ou quando a gente teve poucos relacionamentos, quando a gente ainda não tem experiência, quando a gente não tem muita bagagem. Não sei se eu concordo que é algo que vem natural, é algo que se constrói com o tempo, você ser alguém mais responsável ou menos responsável. Se tornou algo vazio porque as pessoas estão colocando situações que não deveriam ser vistas como sendo de responsabilidade afetiva, como algo que é tipo, às vezes o fato de você decidir se afastar de alguém escroto. Já vi gente falando que a pessoa deveria ter responsabilidade afetiva com ela. Sim, gente. É por isso que a responsabilidade afetiva se tornou um tema clichê, tosco e vazio. Já vi muita história assim de gente que marca um date, a pessoa vai lá, tem o date, daí no final outro fala assim, ai, não rolou. E a pessoa fala, nossa, falta de responsabilidade afetiva. Gente, aprenda a levar o não, né? Pelo amor de Deus. É aquilo. Não tem a ver com reciprocidade. Tem a ver com transparência. Se a pessoa não te iludiu, se ela não te fez promessas, se ela ainda tava só te conhecendo pra criar alguma coisa e decidiu não criar e deixou isso explícito, se ela não fez joguinho, gente, isso daí ela tá sendo super responsável. Não é o que você esperava, mas responsabilidade afetiva não tem a ver com o que a gente espera. Tem a ver muito mais com transparência e com ser direto, sem muitos rodeios, sem levar meses esquentando o outro pra não comer, né? E como é triste. É tanta açúcar desperdiçada, minha filha. Olha só, ser honesto com o que tá sentindo sobre o outro, mas a internet confundiu com fingir que também gosta da pessoa para não machucar ela. Aí, se alguém falar que te ama, você tem que falar que ama também, porque isso é responsabilidade afetiva. Exatamente. Só que não é só a internet que fez isso com a gente, tá? Na internet, acho que isso tomou uma forma, uma cara. Mas a gente é ensinado a não discordar das coisas. A gente vive num mundo que moldou a gente pra baixar a cabeça e aceitar, sabe? Ainda mais quando alguém faz um elogio, quando alguém te entrega algo que comumente, socialmente, é conhecido como positivo. Tipo, nossa, a pessoa gosta tanto de mim, eu vou tentar corresponder. E, gente, eu tô falando aqui porque eu já fui muito irresponsável. Porque nesse sentido, é muito difícil você dizer pra pessoa que você não gosta dela da mesma maneira. É muito difícil você colocar o pé no freio. É muito difícil você falar pra alguém que tá ali completamente apaixonado por você que não, olha só, não tô rolando, não vai rolar. É muito difícil. Não é só a internet que colocou isso de que a gente tem que corresponder. A gente sente isso desde criança. Que se alguém tá feliz, a gente precisa se alegrar pela pessoa. Que se alguém tá triste, a gente precisa ficar triste também. Que sabe, que a gente tem que equalizar ali as coisas. Que a gente tem que ter compatibilidade em todos os sentimentos sempre. E é impossível. É desleal e até desumano. Porque é muito do ser humano sentir diferente, sabe? Tem uma coisa que a gente fala bastante que é: às vezes o que você espera de alguém é muito diferente do que a pessoa pode te entregar. Sei lá, pra você um grande amor é alguém que tem que postar declarações no Facebook. Seu namorado vai lá e nunca fez isso. Daí você pensa que ele te ama menos.
Porque você tá lá postando foto, status de relacionamento e não sei o que, lembrancinhas de Facebook, não sei o que lá, não sei o que lá. Você faz um monte, putz, ele não faz nada. Daí você pensa, nossa, que irresponsável que ele é com os meus sentimentos. Não. Ele só sente de uma maneira diferente. E faz parte do relacionamento maduro e transparente entender as diferenças. Ele já ter te explicado que, olha, eu não sou assim, não é o jeito que eu curto, mas eu aceito você ser assim. E o outro também, putz, se os dois estão sendo transparentes, cartas na mesa, minha filha. Ninguém fingindo nada não. Porque o discurso pode até cair num relacionamento mais abusivo, que é do outro se sentir forçado a corresponder, a postar coisa no Facebook só porque é o que você queria. Ah, sim, agora estamos sendo responsáveis. Estamos os dois fazendo tudo que eu queria. Gente, não é assim, né? Mãozinha na consciência. Pra mim, responsabilidade afetiva é, além de ter cuidado com a pessoa, entender os próprios limites para não acabar fazendo com que as pessoas acreditem em coisas que não podem existir. O clichê é difícil, porque acaba mudando o verdadeiro significado e funciona só em frases de Instagram. Não tem como eu concordar mais. Eu acho que a gente vive uma onda de Instagram aí, de frases bonitas sobre responsabilidade e tal, quando é uma coisa difícil e até dolorida de se ter. É bonito na teoria, mas na prática a gente segura o reggae mesmo, de ter responsabilidade, de ter um namorado com responsabilidade para com a gente? Será que às vezes é o que a gente quer? Se pergunte isso também, porque se você realmente quer pessoas responsáveis afetivamente, você vai ter que aguentar muito chumbo, minha filha, porque vem coisa ruim. Porque vem da gente estar disposto a olhar para o lado pesado, para o lado menos idealizado das relações, para olhar para as nossas falhas que às vezes os outros vão apontar, para colocar o nosso pezinho no chão, para pensar, putz, a pessoa não sente como eu sinto. Até que ponto eu quero isso, até que ponto eu não quero. Então, na teoria, é bonito e é um amorzinho. Na prática, é um exercício de maturidade, de transparência, de entrega e de mergulhar nas próprias emoções. E aí, conseguiram entender um pouco do universo da responsabilidade afetiva? Eu geralmente me acho bastante responsável, mas eu paro pra pensar e penso, putz, às vezes não. Dependendo do que acontece, a gente gosta e não gosta. Dependendo do quanto a gente gosta, às vezes é mais difícil ser transparente, né? Pra não magoar o outro e tal. É sempre um caminho muito complicado. Mas eu acho que o principal ponto que a gente tem que ser transparente é na construção da relação, do que a gente quer pro futuro e também na forma com que a gente termina os relacionamentos. Eu acho que são pontos fundamentais para a gente exercer a nossa responsabilidade afetiva, ter muita empatia, se colocar no lugar do outro, saber o que a gente está causando no outro, o que a gente pode fazer o outro entender ou mal entender. É complicado e delicado, mas é extremamente necessário se a gente quer se relacionar, né? E como a gente quer, ainda mais de tanto tempo de isolamento, né, minha filha? Espero que você tenha gostado desse tema e deixa aqui nos comentários também suas histórias sobre irresponsabilidade e outros temas que vocês gostariam que eu debatesse, que eu trouxesse e que a gente tivesse essa conversinha gostosa. Também vai lá ouvir o meu podcast, o podcast Para Tudo, em todas as plataformas digitais. É um podcast do Globoplay, mas tá em todo lugar pra você ouvir. Tem episódio novo toda sexta-feira e lá eu falo muito sobre sentimentos e noias e neuras e surtos que eu tenho no dia a dia. Também vai lá ver meu Instagram e o meu Twitter, porque como vocês viram aqui, eu pergunto muita coisa que eu trago aqui no canal. São ideias e reflexões que a gente já debateu lá no Twitter. Então é muito legal você me seguir lá, tá bom? Meu nome é Lorelai Fox e é nessa que eu vou.